tá virada, é assim mesmo? Alguém favorito? Eu acho que tá desligado. Tá. Então, vou ajudar. Essa é só para concentração aí na mesa. Tá gravando? Ok, vamos lá então, retomar a sessão. Retomar então o depoimento do informante Daniel com a palavra da defesa. Palavra. Daniel, tá me Oi. ouvindo? Estou sim. Daniel, então, eu já tinha me apresentado a você antes da interrupção. Meu nome é Jamila Rocha, eu sou advogada da banca de defesa, tá bom? E eu Tá vou bom. fazer algumas perguntas a você, um pouco para tentar historiar toda essa situação. E de antemão te peço desculpas, né, se eu tocar em alguma coisa que nesse momento, enfim, fere seus sentimentos. Sei que é um momento difícil, né, para você. E quero deixar claro que todas as perguntas que eu fizer têm como objetivo elucidar fatos e de maneira nenhuma lhe agredir ou lhe causar algum transtorno, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Desculpa só uma interrupção aqui, porque eu já, desde o início, agora estou notando que o oficial de justiça no início, o plenário avisou que eu tenho alguns jurados que pediram para esclarecer sobre os réus que já foram julgados. Então, eu vou ler aqui quanto ao julgamento dos demais, né, que foi condenado, que não foi. Na verdade, todos que foram julgados foram condenados, tendo que os primeiros julgados foram Flávio e Lucas. Flávio condenado em todos os crimes que foram imputados, ou seja, homicídio triplamente qualificado e consumado, crimes conexos de porte legal de arma de fogo, comunicação suprimida, uso de documento ideologicamente falso 2 vezes, incontinuidade delitiva e ainda associação criminosa armada, tudo em concurso material. O Lucas foi condenado por homicídio triplamente qualificado, havia de início sido denunciado também por associação criminosa armada, mas foi impronunciado, então não chegou nem a ser julgado em relação à associação armada. Carlos do Miraci Francisco da Silva, o Ministério Público em primeira fase pediu a pronúncia do Carlos em relação a todos os crimes. O juiz entendeu que deveria haver pronúncia, a pronúncia foi confirmada em sede superior, em que ele foi submetido a julgamento e foi, então, absolvido a pedido do QP da defesa pela tentativa de homicídio triplamente qualificado e homicídio triplamente qualificado e condenado tão somente em relação ao crime de associação criminosa armada. Os réus, Adriano, Andréia e Marcos, foram condenados por todos os crimes a eles imputados, ou seja, uso de documento ideologicamente falso 2 vezes e associação criminosa armada. Ok? Então, vamos seguir com as perguntas da defesa. Pois não, doutora. Daniel, como que o pastor Anderson tratava os seus amigos, os amigos dos outros jovens, adolescentes da casa? Como que ele tratava? Qual era a posição dele, os critérios dele para essas amizades, para que elas frequentassem a casa? Ele preservava muito a nossa família. Mais alguma coisa? Bom, ele preservava muito, muito. A nossa família mesmo não era qualquer um. Ele era bem preservador. Tá, obrigada. Anderson era muito preocupado com a imagem da Flor de Lis. Como que ele cuidava da Flor de Lis, pastora, cantora, parlamentar? Como que era essa relação dele com essa pessoa, Flor de Lis? Ele era muito apaixonado por ela. Ele fazia de tudo por ela. E ele que administrava tudo. Inclusive as questões pessoais dela, roupa, alimentação, enfim. Não, roupa. Viagens.
Ele era, como é que eu posso dizer? Ele que tomava conta de tudo, mas ela também podia ter a sua opinião. Tá bom. Qual era a relação do pastor Anderson e da Flor de Lis com os familiares da Flor de Lis? Ele tinha uma boa relação com todos os familiares da família do lado da Flor de Lis? Que eu me lembro, sim. O que eu via, sim. Tinha uma boa relação, sim. Tá bom. Você soube, ouviu alguma briga entre Anderson com algum namorado de Simone? Não. Com algum namorado de Roberta? Também não. Ele não tinha nenhuma restrição a que as filhas, adolescentes, namorassem, levassem os seus namorados em casa? Ele era bem... como eu te falei, ele era bem rigoroso quanto a isso. Ele preservava muito, não era qualquer um, não. Que ele deixava entrar, não. Tá bom. Você estava, né, na casa no dia da morte? Estava, sim. Sim, eu sei. Como você viu, assim, como ficou o André no dia da morte? Como ele aparentava estar no dia da morte? Ele estava bastante nervoso, com a mão na cabeça, gritando assim, não acredito. Tava muito diferente, porque o André sempre foi muito calmo. Tá bom, obrigada. A sua mãe, Flor de Lis, trabalhava demais? Como é que era a agenda dela? Agenda da igreja, agenda de cantora? Como que era, assim, o ritmo de trabalho da Flor de Lis? Ela trabalhava na igreja, no gabinete dela, e também trabalhava na política. E também tinha algumas agendas para cantar, né? Você é músico também, né? Sim. Você participava da banda da igreja, ou seja, onde sua mãe cantava, tocava? Aliás, você tocava? Sim. Eu era tecladista da igreja e tecladista oficial dela. Você tem formação específica em música? Você estudou em alguma escola de música? Eu estudei durante um tempo na Vila Lobos. Você acompanhava sua mãe em agendas de cantora fora da igreja de vocês, em outros lugares? Não entendi. Além de você acompanhar sua mãe nas atividades da igreja do Ministério Flor de Lis, você acompanhava agendas externas também em outros locais? Acompanhava junto com ela e com meu pai. Sim. E chegou a Os fazer dois. alguma viagem internacional de agenda de cantora, ela cantando em outros países, em igrejas? Você chegou a acompanhar? Outros países não. Outros estados? Outros estados, sim. Você soube em algum momento que a sua mãe sofreu um AVC ou qualquer outro problema de saúde que tenha dado problemas de memória nela? Não me recordo. Você falou aqui que na noite do ocorrido, né, da morte do seu pai, você trocou o seu carro trocou o carro blindado pelo seu carro, foi isso? Isso. Foi seu pai que lhe pediu essa troca? Foi sim. Ele fez como? Você estava em casa, ele estava fora, ele te ligou?
Eu estava fora de casa, ele me ligou perguntando se eu podia voltar para trocar de carro com ele. Obrigada. Na delegacia, no dia que você acompanhou o Misael na conversa com o Flávio, quem mais além de você e Misael estavam presentes? Não, o Misael não acompanha o Flávio. Não acompanha o Misael. Na verdade, eu fui lá com o Flávio. E o Misael foi e me acompanhou. E quando ele soube que o Misael estava lá, ele pediu para falar com o Misael também. E o Luan. Além do que... Ah, tá. Isso que eu perguntava. Foi você, Misael e o Luan. Isso. O que o Flávio disse para vocês? Ele confessou e disse que outras pessoas ficavam muito em cima dele, alimentando o lado ruim. Ele confessou, ele literalmente disse que tinha sido ele que tinha matado o pastor. Aham. Algum policial acompanhou vocês nessa conversa com o Flávio? Tinha policial, sim. Sabe o nome desse policial? Não sei. Obrigada. Nos autos, né, e você também falou aqui, que no dia seguinte, né, no domingo pela manhã, ou seja, o pastor morreu da madrugada de sábado para domingo, e no domingo de manhã haveria uma reunião na igreja. Você sabe me dizer que reunião era essa? Era reunião política, era reunião religiosa? Não sei dizer. Tá. E aos domingos de manhã aconteciam cultos na igreja? Acontecia sim. Só um esclarecimento em relação à questão dos quartos do terceiro andar. Você citou aqui várias, né, pessoas que tinham quartos nesse terceiro andar. Falou da Isabel, Anabel, citou vários nomes, Michele. A Tayane também, o quarto da Tayane também era nesse terceiro andar? Não. Qual andar que era o quarto dela? O quarto da Tayane era no segundo, junto com a sala. Quais outras pessoas tinham quarto no segundo andar? Só ela? Não. Tinha a Érica e a Ângela. A Érica e a Ângela dormiam no mesmo quarto que a Tayane? Não. Você lembra quem dormia no mesmo quarto que a Tayane? A princípio que eu me lembro, só ela. Bom, eu sei que é uma coisa difícil, né, de precisar, mas se for possível, quantos minutos, mais ou menos, levou entre os disparos que você ouviu e você chegar até o terceiro andar? Não sei, foi muito rápido. Foi muito rápido. Obrigada. Quando você chega na garagem e o Flávio, logo assim que você chega e avisa o corpo do seu pai, falou que você estava pegando uma mochila. Essa mochila era a mesma mochila que era usada para guardar dinheiro e as coisas que o seu pai guardava de valor? Não, essa mochila era dele pessoal. Não era de guardar dinheiro. Era dele pessoal. Da mochila pessoal do seu pai. Tá bom, obrigada. Isso. Você falou que assim que você avistou o corpo do seu pai, você colocou a mão no pulso dele
e viu que não estava mais batendo. Confere? Confiro. Então, assim, por que vocês, né? Porque da forma como está no processo, assim, por você e o Flávio, segundo a sua afirmação, levaram o corpo para o hospital. Se vocês viram que ele já estava morto, por que vocês retiraram o corpo para levar para o hospital? Ah, porque na hora, quando eu vi ali, muito rápido, desespero, eu peguei e levei ele, achando que podia ter esperança. Entendi. Obrigada. Na hora que você encontrou com a Flor de Lis, no terceiro andar, ela estava com outras pessoas? Não me recordo. Pessoas que estavam no terceiro andar. No momento que você chega ao terceiro andar, que outras pessoas você viu no terceiro andar? Não me recordo. Você sabe me informar qual era a idade dos filhos da Simone? Você enumerou aqui os filhos da Simone que dormiam no mesmo quarto que ela. Você sabe me enumerar a época, a idade deles? Não sei. É mais ou menos? Não sei certinho, não, por alto. O Ramon é aproximado da minha idade. Eu acho que ele é um ano mais novo. Qual a sua idade? 24. Ramon tem mais ou menos a sua idade. E as outras meninas você não lembra, não sabe? Não sei. Eram adolescentes, eram crianças? Elas eram mais novas ou mais velhas do que você? Mais nova. Foi você que fez a ligação para o SAMU? Sim. Por que você passou para o André falar? Por que você não falou? Porque eu estava ali do lado do meu pai, tentando fazer ele reanimar, tentando ver se tinha alguma esperança. Não tinha nenhuma condição de falar. Entendi. E aí você passa para o André e o André também não consegue, emocionado. Para quem ele passa? Só um instantinho, tem que perguntar para ele, a senhora está respondendo. Para quem que o... Não fez essa afirmação. Para quem que o André... Não, o André conseguiu falar, né? O André não conseguiu falar. Aí ele não consegue falar, para quem que ele passa? O Ramon. Obrigada. Você constatou que após olhar o pulso dele, que ele estava morto, e você ligou para o SAMU, foi antes disso ou depois de constatar o pulso dele? Foi assim que quando eu cheguei até ele, desesperado ali, fiquei tentando, foi onde que eu falei, tem que ligar o socorro para pedir ajuda. Obrigada. Eu acho que você não respondeu muito claramente, né? A doutora quer saber, quando ligaram, se eu já tinha verificado o pulso dele. Não me recordo. Se foi antes ou depois de verificar o pulso que você ligou? Ele disse que não se recorda. Não me recordo. Tá bom, obrigada. Você afirmou aqui que o Lucas gostava de bancar o machão. Pode explicar isso, por favor? Na verdade, o Lucas já não morava mais na casa, e pelo fato de ele ter essas amizades pelo lado do crime, né? Então ele gostava, tipo, de se achar, né? Tipo, eu faço coisa, só que na verdade ele não faz nada, entendeu? Entendi. Você falou que o Flávio tinha um cofre, né? Que ele guardou. Agora eu não tenho certeza se você falou se era arma
outra coisa, mas enfim. O senhor chegou a falar, tem que perguntar a ele, eu tirar dúvida. Posso terminar? Eu nem terminei de fazer pergunta. Então, mas a senhora colocou uma dúvida, eu não pergunto, não sanou, né? Não buscou sanar, vamos sanar essa dúvida. Existe, então, inclusive, Eu não terminei de fazer pergunta, ele não me respondeu, eu não posso esperar que ele me sane de uma coisa que eu nem perguntei ainda, excelência. Eu só quero saber. Bom, falando do cofre, o que o Flávio guardava dentro do cofre? No cofre tinha documentos. Tinha documentos dele. Documentos dele, documento do carro, a chave reserva. E o senhor viu ele guardar uma arma nesse cofre também? Não vi guardar arma nenhuma. Esse cofre, ele era fixo em algum lugar? Era um cofre imóvel? Como é que era esse cofre? Era o mesmo que da sua mãe, do seu pai? Não era o mesmo não. É um cofre dele. Ele poderia tirar e carregar. Era bom. O seu celular foi apreendido na delegacia a primeira vez que o senhor esteve lá? Foi sim. Essa vez que o senhor esteve lá, o senhor foi acompanhado de quem? Não me recordo agora. Até porque tinham outras pessoas também. A primeira vez que você foi, tinham várias pessoas da casa, é isso? A primeira vez que eu fui prestar o depoimento foi eu, Misael e Luana. Foi por conta própria. Aí na segunda vez que pegou o celular. Tá. Quem foi a autoridade policial que os recebeu? Que me recebeu? Você foi a delegada, foi o inspetor, foi alguma outra pessoa? A autoridade policial que os recebeu? O que me recebeu foi um inspetor. Inspetor? Em qual oportunidade, doutor? A primeira vez que eles foram à delegacia, tá? Então, nessa mesma oportunidade que o seu celular foi apreendido, o do Misael também foi, e o da Luana também? Aí eu não sei, tem que perguntar pra ele. Tá bom. Na reunião fechada que a Flor fez com você na igreja, ficou algum segurança na porta? Não. Você já ouviu alguma vez dos seus irmãos mais velhos que a sua mãe tinha um dom da premonição? Quem foi que, se já ouviu, quem lhe disse isso? Eu me recordo, não. Na reunião que você, Luana, Misael, fizeram com a Flor no quarto da casa, na ocasião em que ela lhes mostrou um caderno com alguma coisa escrita. O que estava escrito nesse caderno? Que ela tinha jogado o celular pela ponte de Niterói. Já foi respondido. Tinha quebrado e jogado na ponte de Niterói. Já foi respondida essa pergunta e está repetindo de novo, doutora. Não, eu fiz essa pergunta para outros dois réus. Não, foi pelo MP, doutora. Não foi pela hora. Tá bom, peço desculpa, excelência. Você pessoalmente viu alguém da casa colocar remédio na bebida ou na comida do pastor?
Não entendi. Você, Daniel, viu pessoalmente alguém da casa colocar remédio na comida e na bebida do pastor? Eu vi pessoalmente, que eu me recorde, não. Você viu pessoalmente alguém da casa colocar veneno na comida ou bebida do pastor? Eu me recorde, não. Tá. Você falou que sempre que existiam furtos na casa, esses furtos eram designados a Marzi. Era comum acontecerem furtos na casa? Não era comum, mas quando acontecia, ela me confessava. Quantas vezes, por exemplo, se você lembrar, obviamente, né? Você tem uma noção de quantos furtos aconteceram e quantos desses furtos foram colocados na conta da Marzi? Colocados na conta, não, mas nós colocaram na conta. Ela mesma confessava. Só por uma questão de ordem, eu fiz essa pergunta ao Daniel, ele não respondeu no sentido que a doutora Janina perguntou, não. Doutor, pode fazer a pergunta? Você lembra quantos furtos ocorreram na casa? Não me recordo. Você lembra quantos furtos que ocorreram na casa foram... Como é que eu vou dizer a palavra? Foram confessados pela Marzi? Não me recordo, mas eu sei que ela conversava. Desculpa, eu não entendi a parte final do que você falou. Eu não me recordo, mas eu sei que ela confessava. Tu não lembra quantas vezes, mas ela confessava, é isso? Isso. O senhor, Misael, Luan, essas 4 pessoas, o senhor, Misael, Luan e Luan, tinham acesso ao celular e ao iPad do seu pai? Ó, eu não posso responder por eles, tem que responder por mim. Eu tinha. Quando ele me pedia pra mim, por exemplo, digitar alguma coisa pra ele, eu digitava. E sabe se crianças e adolescentes da casa também mexiam no celular ou no iPad do seu pai? Não. E crianças e adolescentes mexiam no celular da Flor de Lis? Era mais o neto dela, mexendo no iPad pra ficar jogando. Obrigada. Só o neto dela, é isso? Era mais o neto dela. Tu pode repetir essa resposta? Era o neto, mais alguém? Mais alguma criança? Não, era mais o neto dela. Ficava jogando. O Carlos Miguel, por exemplo. Carlos Miguel é filho de quem? Do Adriano. Travou aqui. Pode repetir. Daniel travou aqui a sua resposta. Quem seria o Carlos Daniel? Não entendi. Quem seria o neto? Qual o nome do neto? O Carlos Miguel, por exemplo. Você foi submetido em algum momento pela sua mãe a algum ritual de iniciação religiosa? Não entendi. Você, Daniel, foi submetido pela sua mãe, Flor de Lis, em algum momento a algum ritual de iniciação religiosa? Se eu fiz alguma parte de ritual, Não, se você, Daniel, foi submetido pela sua mãe, Flor de Lis, a algum ritual de iniciação religiosa? não. Não que eu me recordo. Tá.
você viu alguma criança, algum adolescente da casa ser submetido a algum ritual de iniciação religiosa? Que eu me recorde, não. Obrigada. É do seu conhecimento que Flor de Lis maltratava as crianças que ela adotava? Não entendi. Falhou aqui. É do seu conhecimento, você, Daniel, que a sua mãe, Flor de Lis, maltratava as crianças que ela adotava? Que ela levava para casa? Não, maltratar, não. Nunca vi isso, não. Você foi maltratada alguma vez por ela? Se eu já fui maltratado, não. Você tem ciência, após esses episódios, voltou a ter contato com a sua mãe biológica? Na verdade, eu nunca tinha conhecido, nem imaginava que eu teria outra mãe, né? Vamos dizer assim. Mas depois disso tudo, eu conheci, sim. Ela te explicou os fatos que ocorreram na época em que você foi para a casa da Flor de Lis? Ela contou como isso aconteceu? Não. Você também trabalhou na... Só mais uma pergunta que o colega pediu. Você continua mantendo contato com a sua mãe biológica? Se eu tenho contato com minha mãe biológica? A partir daí, vocês começaram uma relação, vocês, enfim, estão tentando um recomeço, vocês têm contato, mantiveram esse contato, ou você conheceu e acabou? Eu tenho contato, sim, mas não com frequência. Daniel, na época que você trabalhava na igreja, qual era o valor da remuneração que você ganhava? Você tinha uma remuneração, não tinha? Como é que era isso? Na época que eu trabalhava na igreja? Eu tinha, sim. Você pode me dizer qual era o valor? Eu preciso falar sobre isso? Se você não quiser, não, tá? Tá bom. Então tá bom, não precisa falar. Você foi nomeado para algum cargo político no gabinete de algum vereador? Fui, sim. Qual vereador? Do meu irmão. Qual irmão? Zé. Obrigada. A morte do Anderson, o senhor... Acho que vocês já perguntaram, né? Já. Após a morte do Anderson, aonde o senhor foi morar? Eu sempre estive com o Misael. Então quem foi que me acolheu foi ele. O senhor presenciou Sempre. algum... Pode falar, pode concluir. Eu sempre fui mais agarrado com o Misael. Então já meio que foi direto. O senhor já presenciou alguma desavença que gerasse discussão ou vias de fato, ou seja, algum tipo de violência física entre o seu pai Anderson e o Luan? Violência física? Brigas. Você já viu se eles brigaram ou ameaçaram? O Luan ameaçou brigar com seu pai em alguma situação? Não. Existiam muitas divergências políticas no grupo, em função, enfim, de encaminhamentos políticos, quem seria candidato nas eleições, quem seria nomeado em gabinetes ou indicado para trabalhar em cargos na prefeitura. Demais? Vai responder? Depois você está dando várias opções. Tá, desculpa. Pode responder da maneira que você achar melhor. Repete para mim de novo, por favor.
Você assistiu divergências políticas em função da escolha de nomes dentro do grupo político para ser candidato a deputado estadual, federal? Não, eu me recordo não. Você já assistiu divergências... Doutora, o técnico está falando que a senhora precisa, porque às vezes ele não escuta, porque a senhora está falando na lateral do microfone, você faz na frente, por favor. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Você já assistiu alguma divergência política entre o seu irmão Misael, o Luciano, enfim, ou qualquer outro do grupo político, em função de indicações para cargos da Prefeitura de São Gonçalo? Não. Pessoalmente, você viu alguma conduta da Rayane que a indique como assassina do seu pai? É assassina não, doutora, porque ela não tem que fazer melhor a pergunta. Se a senhora quiser falar sobre a imputação, né, porque assassina não... É demais, né? Não que seja demais, não, porque assassina normalmente é quem atira, né? Pessoalmente, você viu alguma conduta da Rayane que a implicasse na morte do seu pai? Você viu alguma conduta dela, alguma ação? Pode falar sobre isso? Ela estava chorando muito e estava com minha mãe. Aí a mãe pediu para ela parar de chorar, que agora ela era uma nova vida. Que ia poder ir ao shopping, poder sair. Aí ela até respondeu assim, mas tá doendo muito. Tá, obrigada. Antes do crime, foi ao seu conhecimento algum comportamento abusivo do Anderson contra alguma das mulheres da casa? Comportamento abusivo, sexual, o senhor já ouviu falar disso? Não, também? ele nunca fez isso. Você já ouviu falar da ocorrência de algum estupro corretivo na casa? Também não. Apesar que a gente explique para ele o que é estupro corretivo, né? Estupro corretivo ou algum tipo de abuso, se a senhora quiser... Não. Tá, eu vou explicar para você. Estupro corretivo é quando existe... Ela não pode ficar explicando nada. Doutora, para registrar essa objeção hoje. Pode prosseguir, doutora, por favor? Estupro corretivo é quando você tem ou um rapaz ou uma moça, tá? Uma moça lésbica ou um rapaz homossexual que Doutor, se o senhor puder não interromper, por favor, não foi interrompido no seu depoimento, se o senhor não interrompeu, eu peço que o senhor não faça o mesmo. Se o senhor quiser retomar a palavra, com todo prazer, e darei depois que ele encerrar. Pode seguir, doutora. Se tem uma lésbica ou um homossexual que são agredidos sexualmente, como uma mensagem de que eles estão errados em ser lésbica ou em ser homossexual. O estupro seria, esse estupro corretivo, seria para dizer, olha, você não pode ser isso. É um tipo de preconceito, né, doutora? Está claro para ele? Sim, eu posso... porque às vezes fica muito extensa a explicação que a pessoa não entende. Uma coisa mais objetiva, né? O Ministério Público discorda desse conceito de estupro corretivo. Tá? Então, mas a resposta aqui vai ser... Tudo bem, só para conseguir ok. Doutor, olha, a defesa não tem nenhum problema com a objeção do Ministério Público, com o conceito que a defesa apresentou, e a defesa pede que o Ministério Público explique para a testemunha o que é o estupro corretivo. A pergunta não é minha, eu acho impertinente, não vou explicar nada. Só para esclarecer, não, se eu esclarecer esse ponto, foi o doutor Neto, inclusive, solicitou. A pauta é para isso, não para outra coisa. O senhor vai esclarecer. Quando o senhor terminar de esclarecer esse ponto, doutor Carlos? Eu estou avisando, doutor Neto, que está com a palavra tão somente para esse esclarecimento. Ponto. É porque eu tenho bastante dúvida sobre o que foi trazido pela doutora, na medida que... O senhor não sabe qual é o conceito? Você vai explicar, doutor? A testemunha
eu ouvi o que a testemunha relatou. O senhor está com a palavra tão somente para explicar o que é o estupro corretivo. Você vai querer explicar ou não? Esse conceito se encaixa não Mas não é para o senhor entender, é uma pergunta da defesa para o senhor dizer o seu conceito. Doutora Maria, quer falar o conceito? Doutor Débora, por favor. Excelência, eu realmente não sou uma especialista no assunto, mas na visão do Ministério Público, estupro corretivo não tem a ver com orientação sexual. Tem uma violência sexual como punição, tá? Mas assim, enfim, só com a orientação. Eu só quis falar, agora só aguarda, por favor, eu só atrapalho. Eu não me especializei no assunto porque entendo que nem é pertinente. Posso concluir? O senhor ficou sabendo se alguma menina ou um menino da casa, ou adolescente da casa, sofreu algum estupro para que se corrigisse, né, fruto de um preconceito, para que ele se corrigisse, para que ele se mantivesse dentro daquele gênero que ele nasceu? Você é menina, você só pode ser isso. O senhor teve ciência disso em algum momento? Não. Tá bom, essa era a última pergunta minha, não sei se o Rodrigo alguém quer fazer. Obrigada, viu, Daniel? Obrigada. Não, ok, então, nós temos que esclarecer os jurados. Daniel, desculpa se eu repetir alguma pergunta, tá? Mas é importante que eu as faça, porque é para esclarecimento dos jurados que são juízes aqui, né, da causa, tá bom? Quando o senhor contou ao seu pai que havia uma trama de assassinato entre Lucas e Marzi, ele acreditou em você? Ele pegou, disse que ia falar com eles, mas eu acredito que ele nunca esperava. Ele não acreditava. Quando o senhor falou, como que ele reagiu? Qual foi a reação dele? Não acreditava, mas como reagiu? Quando ele soube, ele falou, chama a Tayane. A Tayane chegou até o quarto dele, confirmou que o Lucas tinha falado, e depois eles pensaram nós dois. Confirmou que o Lucas o quê? Tinha falado realmente que a Marzi estava... Não falou nada de Marzi, não. A pergunta foi sobre Marzi. Ele confirmou. Quando o Lucas me contou, eu contei para ele da onde que poderia ter sido saído, né? Essa trama toda. Ele perguntou da onde veio, eu falei que o Lucas tinha me contado. Aí ele falou, tinha mais alguém com você? Eu falei, tinha, a Tayane. Aí ele falou, chama a Tayane. A Tayane chegou até o quarto dele, confirmou para ele realmente que era verdade, e depois ele liberou a gente. Tá. Você sabia das tentativas de envenenamento do seu pai? Não entendi. O senhor tinha conhecimento das tentativas de envenenamento do seu pai? Tinha sim, pelo fato de a própria Tayane falar, a Roberta também chegou a falar. O que elas falaram do senhor? A Tayane disse que uma vez o Miguel foi pegar o Orgut para tomar, sendo que ela não deixou, ela mesmo tomou e passou mal. Tá. O senhor conversou com ele sobre essa questão do envenenamento? Não conversei. Tá. Algo que o senhor, se o senhor puder discorrer, falar mais algo sobre esse assunto, tem algo que o senhor quer acrescentar em relação a essa questão do envenenamento? Não. Tá. Qual era o tratamento dado a você e dos seus pais, Anderson e seus filhos? O senhor se sentia amado por eles? Sim.
Como que você pode falar um pouco sobre o tratamento que era dispensado, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe? Meu pai, ele sempre me protegeu muito. Sempre me apoiou na área da música. Ele sempre incentivou eu estar sempre com minha mãe, ali tocando por perto. Ele sempre foi bom para mim. E a sua mãe? Ela também sempre foi boa. Nas orientações que o senhor respondeu aqui anteriormente, teriam sido recebidas por áudio, pessoalmente, como o senhor deveria agir no depoimento? Não entendi. O senhor respondeu aqui anteriormente, salvo engano, nas perguntas do Ministério Público, que o senhor teria recebido alguma orientação quanto aos depoimentos que o senhor ia prestar, né? Como o senhor deveria agir, né? Essa é a pergunta. Qual foi a orientação que o senhor recebeu? Como o senhor deveria agir, o que falar, o que não podia falar? Eu não me recordo porque estava em áudio no celular. Não lembra, mas se falava sobre poder falar alguma coisa ou não se recorda? Não me recordo. Ok. Ao ver o seu pai ferido, como o senhor reagiu? Eu fui até ele. Achava que ele poderia estar vivo, né? Levei ele para o hospital. Mas, infelizmente... Alguém disse ao senhor o que estava acontecendo nesse momento, que o seu pai ferido? Alguém disse o que estaria acontecendo ali naquele momento? Não entendi. No momento que o senhor viu o seu pai ferido lá na garagem, alguém disse o que estaria acontecendo, o que teria acontecido? Não. Eu mesmo vi. Na reunião. Desculpa, pode falar. Não, porque eu mesmo vi, eu estava lá. Ok. Na reunião na igreja com a sua mãe, o que exatamente ela te disse? Ela falava que meu pai não era nenhum santo. E ela sempre dizia que Deus ia levar meu pai porque ele fazia algumas coisas erradas. Falava algo desse tipo que eu me lembro. Essa conversa, a pergunta na verdade é por que demorou tanto essa conversa? Porque ela ficava meio que justificando, tentando fazer minha cabeça. Que ele não era aquilo que eu pensava, que ele não era nenhum santo, que ele poderia ser falho também. Justificando o quê? Ela ficava falando ali. Eu não lembro muito bem. Mas eu me lembro que ela ficava muito falando que Deus ia levar ele, que ele não era muito santo, que ele não era perfeito, que poderia falar até com a Reni, que ele tinha traído ela, tentando se justificar sempre dessa forma. O senhor foi consolado pela sua mãe quando seu pai faleceu?
Não entendi. Se o senhor foi consolado, sabe? Sua mãe consolou você? Não. Não? Não. Ações dos jurados, está encerrado então o depoimento. Senhor Daniel, está encerrado então o depoimento, tá? Espero que seja a primeira vez que seja ouvido sobre isso, tá? Obrigada aí pela paciência, eu estou ouvindo aí todos esses dias, tá? E ele responde 2 perguntas, tá? Tá bom, obrigado. Obrigada. Eu vou confirmar, tá? Tá. Ele disse que tá, mas eu não tenho acesso aqui. Já está vindo outra pessoa? Agora, a próxima testemunha também vai ser por videoconferência, agora a gente tem que esperar, porque como a gente está no décimo e ela para lá no primeiro, a gente tem que esperar esse tempinho. Não sei se eu vou usar a colete, então aproveitar esse tempinho já vai, para adiantar, tá bom? Sim, agora. Aí,